Boa noite, muito boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje nós temos uma atração muito especial, já aguardada, pela segunda edição, já que nós vamos conversar com a nossa querida Tânia Oliveira, sobre aquele assunto que todos nós adoramos, a espiritualidade dos animais, não é? Mas antes, como sempre, a gente abre o nosso Jesus em Família, o nosso culto do Evangelho no Lar, porque continua, mesmo sendo uma entrevista hoje com a Tânia Oliveira, continua sendo o culto do Evangelho no Lar. E por isso nós fazemos sempre a nossa prece, depois então a gente faz um comentário, coisa e tal, e encerra com prece. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, vamos fazer a nossa prece, o Paulo vai conduzir a entrevista, e aí depois a gente encerra novamente. Então eu convido a todos vocês para que se concentrem neste momento, para que recebam em suas casas, nos seus lares, a presença desta corrente amiga. Pedimos então que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós nesse momento, nos envolvendo com bênçãos de muita luz, muita paz e muita harmonia. E assim nós vamos dar o início ao nosso trabalho da noite de hoje. Paulo Reis, é hoje você que conduz, né? Porque na outra ocasião, quando teve a primeira edição, você conduziu, que eu estava lá em Bagé, e foi muito bem. Então hoje tu continua, toca o baile. Então, tá bem. Hoje, então, a gente vai dar continuidade ao assunto que a Tânia nos apresentou, né? Que é a espiritualidade dos animais. Tânia, seja bem-vinda, tá? Mais uma vez aqui conosco. Obrigada. Nós vamos repetir alguns tópicos que foram mencionados, que são relevantes para que a gente possa dar continuidade ao assunto, porque alguns irmãos não estavam aqui conosco na primeira exibição. Então, acho justo que a gente, de uma maneira bastante rápida, né, Tânia? A gente já combinou isso nos bastidores. A Tânia vai dar uma revisão nos assuntos que foram discutidos e a gente vem com mais um manancial de perguntas aqui que a Tânia vai poder nos agraciar e nos presentear com essas belíssimas informações. E depois vamos falar um pouco sobre o teu livro, né, Tânia? Vamos falar sobre o livro. Isso. Tânia, vamos começar então com você. Vamos reviver então algumas informações. Toca a ficha. O assunto da espiritualidade dos animais, eu comecei a ter interesse, assim, já na época da infância, quando eu perdi o meu primeiro cachorrinho. Mas é uma coisa assim, que na época não tinha muitos recursos e eu procurar alguma coisa. E existia pouca bibliografia sobre o assunto. Então, só bem mais adiante, já trabalhando na doutrina, quando eu tive a perda novamente de um animal, aí eu resolvi pesquisar, porque o que acontece, assim, o meu trabalho foi simplesmente de compilação. O próprio livro da Duda, né, que foi a cachorrinha que eu perdi, eu tive interesse de pesquisar, mas nunca pensei em transformar em livro, porque eu achava assim, que era uma coisa muito minha, né, uma situação de dificuldade minha enfrentar essa perda. Mas, buscando os recursos que a doutrina nos oferece, eu encontrei muita coisa, e aí eu vi que assim, o estudo é muito amplo, envolve muitos conceitos, e a gente tem que realmente buscar na fonte, que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, a obra de Kardec, toda, as complementações com Chico Xavier e outros, e aí a gente conseguiu formar uma ideia e assim ter um repertório sobre o assunto que caberia, então, escrever mais alguma coisa. Como eu não tinha ideia de escrever, Tânia, né, pessoalmente, alguma coisa, foi sobre a instância dos espíritos, então, que eu resolvi fazer o livro da Duda. E aí começou esse estudo, né, esse trabalho nessa área, que é um trabalho muito extenso, eu acho que a gente vai levar a vida inteira estudando, mas, assim, no que cabe a mim, eu não sou uma especialista no assunto,
mas uma pessoa que se dedicou a estudar um pouco mais, a compreender melhor esse tópico, né, da nossa vida, já que tem afetado muitas pessoas. E assim começou Isso. tudo. E me diz uma coisa, Tânia, a Duda te acompanhou, se eu não me engano, da tua infância até a tua fase adulta, né? Até os 22, 23 anos. Esse foi um primeiro cachorrinho, mas depois a Duda pegou um período menor, certo? Aham. Mas ela, quando veio para nossa casa, em seguida, ela ajudou muito, porque meus filhos, eu vou fazer um parênteses aqui, meus filhos tinham perdido uma pessoa muito próxima, e a Duda, naquele momento, eles conseguiram lutar contra o luto com a presença daquele animal. Ele conseguiu tirar aquela tristeza deles. Então, assim, teve muita importância na nossa vida de várias formas. Essa seria a Duda 1. E a Duda 2, que veio depois, né? A Duda 2, então, complementou, né? Já pegou a adolescência deles, a fase adulta agora, e ela continua nos acompanhando. Que bacana. Nós comentamos, né, na nossa primeira reunião, que você colocou, né, com base nas suas exposições, que sim, né, os animais eles têm alma. Nós chegamos a algumas pequenas conclusões, né, e que sim, eles evoluem, né, eles têm alguns princípios evolutivos com relação a isso, que sim, eles reencarnam, e que a finalidade dessa reencarnação para eles é a evolução, né? E que sim, os animais se tornarão humanos, mas a trajetória deles é bem longa ainda, né? São alguns bilhões de anos, como você colocou, até com que ele evolua até se tornar um espírito humano, né? E a gente encerrou a nossa reunião falando sobre o luto, né? Sobre a perda dos animais, desses pequenos irmãos que nós temos. E eu queria que você começasse daí, né? Se justifica realmente a existência desse luto pela perda, né, de um animal? O que acontece é assim, já existem pessoas interessadas em mudar a legislação nesse sentido. Por quê? Porque, segundo a psiquiatria, a psicologia, tudo aquilo que envolve ligações afetivas, que tem importância para o ser humano, onde se criam laços de amor, de afeto, esses laços, quando se rompem, a pessoa passa pelo mesmo processo da perda, muitas vezes de um familiar. Claro que em determinadas dimensões, né, numa escala menor, com certeza, mas o que a gente pode ver assim que muitas pessoas que vivem sozinhas, elas concentram muito da afetividade dela naquele animal. Quando ocorre a perda, existe justamente aquela sensação do luto, se desfaz um laço, e as pessoas acabam sofrendo. Eu tive, durante o período logo após que escrevi o livro, muitas pessoas, e até hoje me procuram, para saber como vão reagir diante da perda de um animal. O animal preenche muito a vida da gente. A gente estabelece rotinas em função deles. O próprio Chico, quando perdia os seus animais, cachorrinhos, gatos, ele sentia perda, porque existem animais que são especiais, eles têm uma ligação muito grande com as pessoas. E mais adiante eu vou relatar para vocês um caso, justamente, onde o Chico sentiu a perda daquele animal e houve, então, assim, ele teve a graça de ver esse animal voltar de novo para a casa dele. Então, assim, quando se estabelecem laços verdadeiros de amor, de uma ligação mais forte, e a gente sabe que o psiquismo animal se alimenta do nosso psiquismo, assim como nós interagimos com eles.
Então, existe uma troca de energia entre nós e o animal. No momento que essa troca é rompida, existe, sim, um lapso, né? Ou existe um corte, né, nessa relação, e que tanto o animal quanto o ser humano sente, né? Isso é normal. E eu acredito que no futuro, como já existe essa ideia de a lei reconhecer o luto pela perda do animal, eu acredito que isso vai, no futuro, talvez distante, né? Mas isso vai acontecer. A própria legislação vai mudar nesse sentido. Uhum. Mas conte esse caso do Chico, fiquei curioso. O Chico teve se sentiu muito abalado quando perdeu, e aqui eu vou pedir licença para relatar, então, este caso, tá? Porque é um caso um pouco maior. Então, diz o seguinte aqui. Deixa eu organizar aqui. Isso aqui está no livro Chico Xavier e os Animais. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Uhum. E diz o seguinte, que é o espírito de boneca. Esse caso é bem conhecido, tá, entre o meio espírita, porque o Chico tinha uma cachorrinha que ele gostava muito e era, assim, muito ligada a ele. Ela tinha, assim, uma presença na vida dele muito grande. E quando ela adoeceu e partiu, o Chico sentiu muito. E os amigos, quando viram, assim, a tristeza do Chico com a partida dela, então resolveram trazer ela um novo cachorrinho para ele. E quando esse cachorrinho foi dado para ele, e até assim aqui conta que essa filhotinha que veio através de um casal amigo, essa filhotinha era muito nova e veio enrolada no cobertor. E ela ia passando de mão em mão e ficava ali quietinha no cobertor dela. Mas quando o Chico entrou na sala, a cachorrinha saiu imediatamente e se atirou nos braços do Chico. E ela veio, né, brincar com ele, lambeu o rosto. E o Chico tinha uma brincadeira que ele fazia com a boneca que tinha morrido, né, a outra cachorrinha, e que ele dizia que ela tinha que vir caçar as pulgas dele, né? É uma brincadeira que ele fazia com a cachorrinha, e a cachorrinha vinha e ficava mordendo ele, né, e fazendo a cação as pulgas. Só que acontece o seguinte, que essa cachorrinha recém-nascida, novinha, veio fazer a mesma coisa. Então, todos os que estavam presentes ali chegaram à conclusão que era a boneca reencarnada. Mas o Chico disse que não era o caso. Então, assim, a gente vê que existem, e isso assim já nos leva a ter aquele entendimento de que eles também ficam um tempo no plano espiritual e não necessariamente reencarnam quase imediatamente, né, como a gente vê no Livro dos Espíritos. Esses são casos que acontecem, né, eu não digo que são casos especiais porque era o Chico, isso não foi em função do Chico, mas acontece que quando nós temos laços de amor com o animal, e os próprios mentores procuram colocar eles junto do nosso lar novamente. Então, o Chico diz aqui o que é mais importante, que é o seguinte: quando nós amamos nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos tanto a sua falta. É a boneca que está aqui, sim. Ela está ensinando a esta filhotinha os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais, na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem chuta ou maltrata um animal é porque ainda não aprendeu a amar. Então, aqui nós vemos duas coisas, né? A sobrevivência, né, do cachorrinho, no caso da boneca, e ela continuou presente ali na casa do Chico, tanto que influenciou a nova cachorrinha que veio depois. Que bacana, que história bonita. Tânia, e tu tens eu não sei se você quer colocar isso no ar ou se depois a gente coloca isso numa publicação, as literaturas que que os irmãos podem consultar, podem ler um pouco mais a respeito deste assunto?
Tem bastante coisa. A dificuldade é justamente a gente juntar, condensar tudo, porque a literatura, inclusive assim, depois do Chico e André Luiz, ela cresceu bastante. Existem pessoas que se dedicaram a vida, né, para fazer esse trabalho. Eu já tinha mencionado a doutora Ivênia Prada, que tem obras muito interessantes, o nosso irmão que já desencarnou, e na verdade assim, a gente vê que o trabalho dele era esse, ele fazia um determinado número de livros sobre o assunto e em seguida desencarnou. O Marcelo Benedetti. E assim, eu posso colocar para vocês uma bibliografia bem extensa que parte das obras básicas, né, muito em Kardec. Se nós estudarmos num sentido mais acurado de observação e de entendimento, nós vamos ver que tem muita coisa em Kardec, no Livro dos Espíritos, a Gênese, ele coloca os mesmos conceitos que eu estou colocando aqui para vocês, que a alma continua, né, que eles têm alma, para começar, eles têm alma, e essa alma sobrevive ao corpo, a situação que eles ficam no mundo espiritual antes de reencarnar. Então, assim, existe toda uma complementação com a André Luiz, mas atualmente já existe bastante coisa sobre o assunto que eu posso divulgar para vocês com a maior alegria. Ótimo. Depois, se você puder disponibilizar uma relação, a gente coloca publicado ali no grupo, né, para que as pessoas possam enriquecer ainda mais com esse assunto. Voltando nesse quesito de que realmente os animais eles têm alma, né? Como você já bem colocou, bem embasado. E o livre-arbítrio? Eles não têm livre-arbítrio porque eles ainda não têm uma consciência. Eles são... o que acontece com o animal, quando nós vamos estudar a questão da espiritualidade dos animais, nós temos que buscar os ascendentes da evolução. Nós temos que começar com a nossa própria evolução. E isso envolve, assim, muito estudo, são conceitos, né, às vezes mais difíceis até da gente entender, mas a gente sabe que, assim, durante os séculos de formação do princípio espiritual, ele foi revestindo e atravessando várias diferentes formas, ele foi se modificando. E esse princípio espiritual ele vai começar desde o momento da criação. Então, a gente tem que voltar muito atrás, nós temos que buscar o nosso início, na verdade, né? Que começou lá com as bactérias no oceano, depois elas foram desenvolvendo, foram para a superfície das águas, entende? Então, é um processo muito longo que foi acontecendo. E isso levou muito tempo para acontecer. Foram coisas assim que foram sendo gradativamente sendo modificadas, que foi uma questão assim de crescimento do ser, da formação do espírito. Então, assim, a gente vai pegar muitos conceitos, muita coisa que é importante, né, faz parte do nosso estudo, mas que a gente tem que buscar sem preconceito. Eu sempre digo assim, que a gente tem que buscar, para entender a marcha do princípio inteligente para o reino humano, a gente tem que ter a consciência limpa, o desejo de compreender melhor a nossa própria evolução. Buscar esse crescimento através do estudo de como as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo de uma maneira que transcende muito aquilo que a gente sabe hoje em dia, né, sobre o assunto. A gente vai buscando coisas que estão muito fora até daquele conhecimento comum que a gente tem no dia a dia. Por isso que eu digo que é um assunto que a gente tem que estudar realmente, porque para poder a gente ter condições de entender melhor. Muito bem. Eu vou colocar aqui a capinha do teu livro, para que os irmãos possam
conhecer a tua publicação. Esse é o teu livro, né, Tânia? Sim. Isso. O que tu tem para... O que tu pode nos antecipar com relação ao que consta das histórias dentro desse livro? O que você pode nos apurar a curiosidade para que a gente possa querer ler ainda mais um pouco esse livro? Conta para a gente algum... O livro trata, na realidade, assim, de uma situação, né, bem específica, né, que aconteceu com a minha família, e dessa busca, então, para tentar entender o porquê. Porque se nós temos a concepção de um Deus justo, misericordioso, em toda a perfeição que nós conhecemos, ele não poderia fazer com que as criaturas criem laços para que esses laços se rompam de um momento para o outro, independente de serem seres humanos ou animais. Porque nós temos que ter uma visão mais ampla da criação. E Emmanuel diz que nós precisamos ter uma compreensão maior de Deus. Ele vai mais além. Nós precisamos entender a grandeza de Deus, que Deus não se limitaria a criar formas, seres que tivessem que ficar eternamente na mesma condição. Isso não teria sentido, e nós, como espíritas, nós já temos esse conceito da evolução, do crescimento, do ir para frente, de superar etapas. Então, o animal passa pelas mesmas situações. O princípio inteligente, ou a alma, está num momento diferente do nosso. Mas o próprio Emmanuel diz que nós já percorremos essa etapa. Então, isso aí nos mostra assim, que quando a gente precisa, quando a gente se dispõe a entender esse assunto, a gente tem que, então, assim, eu tenho que partir do zero e vamos ver como é que funcionou as coisas, como é que elas estão, como é que existe esse crescimento do animal. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando assim de que hoje é um animal, daqui a 10 anos ou daqui a 100 anos. Nós estamos falando em bilhões de anos, né? A evolução se faz em muito tempo e muito lentamente. Ela não é um processo instantâneo. Nós sabemos, né? Pela nossa própria evolução. Quanto tempo a gente já está na Terra como ser humano. Então, assim, antes disso tem muita coisa, tem muito conhecimento que a gente precisa adquirir sobre o assunto. Legal. E, Tânia, entre uma reencarnação e outra dos animais, do espírito dos animais, você até narrou um fato na nossa entrevista anterior, de que alguns animais, numa visita de Emmanuel, acompanharam, né, na forma de cachorros, se eu não me engano, né, eram cachorros, né? Essa é a história do Dom Pedrito, mas eu tenho uma complementação que eu trouxe hoje. Aquele dia eu me referi só à questão do Dom Pedrito, né, que foi o cachorrinho do Chico. Mas aqui o nosso Dom Bacelli, ele nos traz assim que quando o Dom Pedrito desencarnou, né, que era o cachorrinho querido, né, do Chico, na realidade, o Chico teve um cachorro chamado Lorde. Esse era um cachorro muito especial, porque ele diz que quando o Chico conta que quando ele ia orar, o cachorro vinha, se ajoelhava e ficava na mesma posição que ele, orando, né? E ele dizia que ele era um companheiro para ele, porque ele diz que ele conta que nos momentos em que ele estava mais emocionado e assim chorando, né? Ele olhava para o cachorrinho tinha lágrimas nos olhos também. Então, era uma ligação muito grande. Quando o Lorde desencarnou, o Chico sofreu bastante. Ele diz que enterrou ele, né, no quintal da casa e tal, mas que foi com muito pesar. E isso, assim, existem outros relatos do Chico para amigos dizendo que a perda destes animais
abalavam muito ele. Ele sentia muita falta porque eram os companheiros dele, né? Eram animais que estavam junto com ele e ele amava muito. Mas nessa questão do Dom Pedrito, eu encontrei uma complementação que fala o seguinte, que o Lorde reencarnou 5 vezes junto do Chico. Então, ele conta assim que para uma pessoa amiga dele, né, que um dia ele estava sentado na varanda de seu lar com um cachorrinho no colo, chamado Brinquinho. E o Chico disse então para este amigo: meu filho, este, referindo-se ao Brinquinho, é o mesmo amigo de Pedro Leopoldo. É a 5ª vez que ele vem para a minha casa. Então, ele diz assim, o Bacelli, né, fechando aqui, de nossa parte, estudando a trajetória de Lorde, que em suas encarnações na companhia de Chico, das 5 delas descobrimos 4, Lorde, Dom Pedrito, Branquinho 1 e Branquinho 2. Interessante é que o princípio espiritual dos animais igualmente sempre reencarna, raramente acontecendo inversões na sua sexualidade. Ele quis dizer que, claro, né, o Brinquinho reencarnou todas as vezes, né, como cachorrinho, né, não como cachorrinha. Então, nós vamos assim, o próprio Chico tinha essas experiências. E ele fala em outras obras também que eu trouxe aqui, a questão da importância de tratar bem os animais, de ter essa afeição, de ter esses vínculos com os animais, porque isso vamos dizer assim, faz com que os mentores tragam eles de volta para a gente. Não existe na justiça divina um princípio que possa separar aqueles seres que se amam, principalmente se nós considerarmos que nós somos tutores, nós somos os irmãos mais velhos, né, nessa jornada da vida, se nós já temos afeto por aquele animal, é lógico, e é uma questão de justiça que ele volte para nós. Muitas vezes pode acontecer que eles têm que ter outras experiências por determinado tempo, e aí eles se afastam, né, da nossa vida, mas eles voltam novamente. E no plano espiritual, na espiritualidade, eles têm existe toda uma organização para fazer esse tipo de atividade, né? Existem espíritos responsáveis para nos trazer de volta ou para colocar eles em trabalho no plano espiritual, que o André Luiz já fala sobre isso, né, em duas ocasiões, e no nosso lar, no Evolução em Dois Mundos, acho que é no Missionários da Luz. Ele fala, então, desses animais que têm utilidade no plano espiritual, ficam por um determinado tempo lá, mas depois retornam. E eles retornam porque, como eles não têm ainda o pensamento contínuo, não são ser pensantes, não têm consciência do próprio eu, então eles precisam ter toda essa tutelagem, esse cuidado em institutos, em laboratórios no plano espiritual que se dedicam a eles. Muito bem. Tânia, a gente já está caminhando agora para o finalzinho da nossa exposição, da tua exposição. E eu gostaria que você ficasse bem à vontade agora para você fazer os comentários que você achar apropriado com relação a esse estudo que você fez a respeito da tua obra. Enfim, fica bem à vontade, a gente tem mais alguns minutinhos. Então, por favor, faça os teus comentários, nos brinde. Não, eu acho importante dizer, porque quando a gente fala em sobrevivência da alma do animal, em reencarnação, Chico fala literalmente que os animais aspiram a serem seres humanos, o princípio evolutivo do animal, né, a inteligência, o princípio inteligente vai desenvolver através dos bilhões de anos. Isso eu acho importante a gente colocar, e a André Luiz que fala que desde o momento que o princípio inteligente passou, né, dos vírus para as bactérias nas primeiras horas da Terra, levou mais ou menos 15 milhões de anos a fim de que ele pudesse, como um ser pensante, em uma fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Ou seja, isso é um trabalho da evolução, mas de uma evolução
muito longa, de um período de que nós, é difícil a gente imaginar, dá 1,5 bilhões de anos. Então, tudo isso nos faz pensar assim, que nós já passamos pela fieira dessas encarnações. E Emmanuel diz que imaginar que o Criador, né, eu acho que até já falei isso, o Criador nos criaria seres para que ficassem indefinidamente ignorantes, vai contra todos os princípios que nós acreditamos de evolução, de progresso, de melhoria. É importante que nós entendamos que nós estamos passando por diversas formas desde a nossa criação, formas transitórias que nos levam sempre para adiante, para algo melhor. Nós vamos conquistando, à medida que a gente vai evoluindo, novos patamares de evolução. E eles estão na mesma fieira de progresso, eles também estão buscando o entendimento maior. Muitas vezes nós agimos contra eles. E aí se explica até, em parte, o sofrimento que os animais passam, porque nós temos uma responsabilidade muito grande por não conduzi-los à verdade, ao bem, mostrando o que existe de bom e belo na vida, mostrando, às vezes, levando eles para a crueldade, caçando os animais. Eles não têm a consciência de que do porquê do que isso tudo está acontecendo. Mas eles, eu acho importante, isso eu gostaria de destacar, o Chico coloca que a maldade humana cria desequilíbrios psíquicos no animal, incentivando ele ao mal, fazendo com que eles sintam medo, que eles se aterrorizem com as caçadas, que isso tudo se repercute nas estruturas psíquicas do animal. E o animal depois vai reencarnar com sequelas. E aí, quando nós olhamos um animal com sequelas, nós achamos que isso é injustiça de Deus, até entre os próprios espíritas não entendem por que isso acontece. O animal não tem que resgatar nada. Não, ele não tem que resgatar nada, mas nós colocamos eles nessa situação difícil de ter que passar por essa fase de doença, de problemas de nascerem com sequelas, e isso nada tem a ver com as dificuldades do animal, mas com aquilo que nós fazemos a eles. E tem uma mensagem do Emmanuel que eu gostaria de colocar para vocês, porque ela é rápida, né? Não é muito longa, mas ela nos coloca exatamente assim, o que o nosso mentor, né, que a gente admira tanto, Emmanuel, nos fala sobre os animais. Então, ele diz mais ou menos assim: o nome da mensagem: a todos somos irmãos. De milênios remotos, vemos todos nós em pesados avatares. Noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério, cuja solução ainda não nos foi possível atingir, mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio, então um pouquinho, da luz universal. Em que esfera estivemos um dia esperando o desabrochamento de nossa racionalidade, desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evoluindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta. Mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos, diante da entidade suprema do universo. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose dos egípcios da antiguidade. Mas se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva
de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Eu acho assim que, encerrando agora definitivamente, a posição que nós temos que ter em relação aos animais é a que nos fala Kardec, Chico, André Luiz e São Francisco, de que eles são os nossos irmãos menores e que cabe a nós a proteção, o cuidado e a orientação deles para que eles também tenham condições de assumir, na sua evolução, patamares cada vez mais altos, possam passar da situação que se encontram, uma situação melhor. E como já nós lemos na obra básica, em outros planetas eles já têm outra condição, eles já têm desenvolvido o pensamento contínuo e já têm o domínio da linguagem. Então, assim, é uma questão de a gente procurar entender melhor o universo e a bondade infinita de Deus, que nos coloca esses companheiros junto a nós para nos tornar a vida na Terra mais feliz. Bacana. Deus nos dá oportunidade para que a gente possa praticar o bem de diversas maneiras, né? Quer seja com o nosso irmão humano, quanto pequenas criaturas, né? Nossos irmãos menores, enfim, Deus é muito precioso por isso, porque Ele nos dá diversas formas. Então, temos que aproveitar e praticar sempre o que Jesus nos ensinou, não só com os nossos irmãos, mas também com os nossos irmãos menores, né? Sim. Grace, quer complementar alguma pergunta? Bom, já que me foi dada a palavra. Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta que não estava assim muito no combinado, mas assim, eu tenho certeza que tu vai saber me responder. A gente nota às vezes que os bichinhos eles têm uma predileção por alguma pessoa, ou que às vezes eles percebem, não sei se eles percebem mesmo, a pergunta é, eles percebem a energia das pessoas e do ambiente? Porque há um dito popular que os gatinhos são mais sensíveis, que os cachorrinhos, enfim, que os animais têm uma percepção extrasensorial aí, digamos assim, uma espécie de mediunidade. Isso confere? Eu não diria mediunidade, mas até na outra vez eu falei alguma coisa. O Ernesto Bozano fez muitas pesquisas tentando mostrar que existia um tipo de paranormalidade nos animais, ou seja, eles tinham um tipo de percepção além em relação a determinadas coisas. Então, ele fez esse estudo, comprovou, inclusive no livro A Alma dos Animais, que eu tinha citado, ele tem inúmeros casos, muitos casos, mostrando telepatia entre o homem e o animal. E se existe telepatia, eles têm um tipo de função, de sensibilidade diferente, né? Com isso, ele já queria provar que existia alguma coisa a mais no animal. E essa coisa depois é que vem a ser assim, o princípio anímico que sobrevive, né, quando eles desencarnam. Então, assim, existem animais com mais percepção, com mais entendimento. O pensamento, que a gente coloca assim, que o animal não tem pensamento contínuo, mas nestes animais, o elefante, o gato, o cão, o macaco, né, citados por André Luiz, e esses animais têm uma percepção maior das coisas. Inclusive o Chico disse que, já tinha falado alguma coisa antes também, existem trocas psíquicas, existe uma retroalimentação psíquica entre o ser humano e o animal. Eles passam a partilhar o nosso espaço psíquico, por isso que a gente sente a perda deles. Mas também o Chico coloca, eu sei que agora já passei da hora, o Chico coloca que quando existem esses laços mais fortes, e eu sempre procuro me reportar ao Chico,
o que o Chico diz aqui, bem rapidinho, um trechinho. Aqui. Quando nossos animais domésticos morrem, é comum eles ficarem em nossas casas. Eles também são como nós, possuem almas. Os espíritos que cuidam da natureza costumam deixá-los por algum tempo na casa do dono até que possam renascer novamente. Então, aí a gente vê assim que eles partilham da nossa atmosfera psíquica. Eles continuam ali até porque eles sentem falta e se afastam. Existem animais com algumas peculiaridades, que o Chico também coloca em relação aos gatos, ele fala alguma coisa, depois eu vou passar a bibliografia para vocês, onde ele conta que eles têm uma percepção diferente, e os animais, o Emmanuel conta que eles têm, muitas vezes, sentimentos quase humanos, né? A evolução deles é tal que eles conseguem ter algumas sensações, eu não diria sentimentos, mas algumas impressões que são quase humanas. E cada dia a gente vê mais coisas, né? Vê mais animais tendo atitudes inusitadas de proteção, de cuidado, e muitas vezes eles até nos dão alguns exemplos, né, de como a gente deve pensar em relação aos nossos semelhantes, porque raças diferentes, né, seres que não tem nada a ver um com o outro, se protegem, se cuidam, e assim, é infinito o número de casos que a gente pode trazer, mostrando as ligações que existem entre eles, que Emmanuel também fala, né? Eles desenvolveram um tipo de linguagem que permite que eles se comuniquem e entendam as emoções que eles estão transmitindo. Muito bem. Perfeito. Tânia, mais uma vez, a gente não tem palavras para te agradecer. A tua exposição sempre é muito rica, muito cheia de detalhes, é uma pesquisa realmente bastante séria e bastante ampla que você faz. O assunto realmente é um assunto delicado, é um assunto, enfim, que foge ao comum, mas você colocou pela segunda vez o assunto com muita propriedade. A gente fica realmente bem agradecido pela tua disponibilidade, enfim, para nos enriquecer. Ok? Vamos caminhando já para o final, vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Obrigada, Tânia, muito obrigada, e espero que os nossos queridos irmãos tenham gostado, né? E se tiverem mais perguntas, né? Se acharem que precisam de mais uma edição, nós faremos. Então, a gente está aqui para que o pessoal, né, fique satisfeito e atenda realmente às necessidades do nosso público. Porque hoje em dia, mais do que nunca, todo mundo está muito ligado nos seus animaizinhos de estimação, né? Então, a gente realmente precisa cuidar desses que estão na nossa casa, assim como os que estão aí fora no planeta, nos alimentando de toda sorte de energias e de, enfim, até mesmo servindo de alimento físico para nós próprios, né? Então, vamos encerrar fazendo a nossa prece de agradecimento neste momento, então, que os mentores possam estar conosco, envolvendo a todos nós, a todos os animaizinhos que fazem parte da nossa família, que eles possam sempre ser amparados. Momentos do Evangelho no Lar é um momento em que a gente pode colocar também a aguinha dele para ser fluidificada, porque eles também vão absorver essas energias, bem como a prece, que é feita e que atende a todos eles, os nossos animais domésticos. Vamos pedir também por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão passando por necessidade, seja física, seja espiritual. Vamos pedir que nós possamos ser cada dia melhores, que nós possamos auxiliar aos nossos irmãos, nos dispor a este auxílio, para que em nome de Jesus
possa chegar até os que mais precisam. Vamos pedir por todos os desencarnados, necessitados, que neste momento estão chegando à nossa corrente, que a nossa corrente socorrista de paz e amor está envolvendo a todos, para que recebam, então, as bênçãos de muita paz, muito amor e muita harmonia. Que todos aqueles que estão aqui conosco, especialmente, possam envolver em seu pensamento os familiares, para que esses também sejam envolvidos. Aquelas pessoas que lhes preocupam, os entes queridos, os amigos, sempre lembrando de pedir a Deus que nos perdoe pelas nossas fragilidades, pelas nossas faltas, que ainda são tantas. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos encerrar, então, essa noite. Vamos encerrar de forma especial, meu amor? Podemos. Podemos? Podemos. Então, hoje nós queremos homenagear a Tânia com uma surpresa. Sim ou não? Tu preparou a surpresa? Não, ficou para a próxima. Na próxima edição do Jesus em Família haverá uma surpresa, então quero aprender nessa, mas vai ficar para a próxima, então. Vai ficar para a próxima. E o Paulo promete não esquecer. Sim. Tá? Comemorando o mês das crianças, né? Outubro é o mês das crianças. Nós teremos agora 2 especiais na sequência, né? Sexta e quarta-feira. O Paulo Machado vai falar sobre a importância da infância na sexta-feira e também será uma entrevista. E depois, na próxima quarta-feira, o Luiz Antônio vai estar falando sobre o processo reencarnatório. Sobre aquela situação onde nós recebemos os nossos filhos em nosso lar. Quem são esses filhos que vêm, né? Essas crianças que estão por aí. Então, acho que vai ser bem interessante, né? Isso. E aí, nessa sexta-feira, a gente vai fazer nós vamos presentear os nossos ouvintes, né? Os nossos irmãos. A surpresa, onde vamos fazer um link entre a palestra da Tânia de hoje e a palestra de sexta-feira. Faremos uma homenagem, então, aos 2 palestrantes, primeiro para a Tânia e depois para o assunto que será abordado na sexta-feira. Aos nossos palestrantes tão queridos. Obrigada. Isso. E pedimos sempre, né, aos nossos irmãos que estão nos assistindo que divulguem, né? Divulguem o grupo do Jesus em Família, o grupo da Sociedade Paz e Amor virtual, né? Paz e Amor virtual, para os seus conhecidos, para os seus familiares, para os seus amigos, pois com certeza a nossa ideia é trazer assuntos que tenham relevância, que sejam assuntos curiosos, sejam assuntos importantes e que possamos praticar cada vez mais a doutrina espírita nos nossos lares, de uma maneira mais, como direi, efetiva. Isso. Ok? Tânia, um abração. Obrigada. Um beijo. Obrigada a vocês. Beijo. Filha. Até mais. Tchau, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Ai.